Gessé de Souza é um sociólogo, ele dá aula hoje na Alemanha, ele foi presidente do IBGE, né? Do Diese também, ele tem vários livros, acho que tem uns 20 livros lançados, e ele fala que a nossa elite é a elite do atraso. Em que sentido ele fala? Porque ela é resquício do período escravocrata. Ela não distribui a riqueza. Ela herda, né? Ela herda. Então, por isso que nada vai para frente, porque essa elite, ela não aprendeu a distribuir socialmente a riqueza. E não adianta você concentrar. Hoje o mundo tem 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 1 bilhão e meio passa fome. 2 bilhões só consegue ter um prato de comida, só almoçar ou jantar. Então, nós podemos ter uma guerra social enorme, porque dos 7 bilhões, isso está na revista aí, tudo, 800 mil famílias domina 42% do PIB mundial. Sim. O Piketty, aquele da Inglaterra, ele fez um livro sobre a distribuição de renda. Piketty, você procura aí, Piketty, é economista, e ele fala disso. Nós precisamos rever o conceito de distribuição de renda nesse país. Mas concentração de renda a gente não precisa ir para fora para entender, né? Porque, professor, aqui no Brasil eu vi um dado, eu não li os livros que o professor está falando, não tenho tanta cultura quanto o professor, mas eu vi um dado interno nosso que assim, 1% dos brasileiros mais ricos tem o mesmo dinheiro dos 50% dos brasileiros mais pobres. 1% tem a mesma grana de 50%. Tem alguma coisa errada. E tem de errado, sabe por quê? Nesses últimos anos aqui, vamos pegar do começo do ano para cá, a nossa elite aumentou o capital dela 12 vezes. Os pobres estão mais pobres, os ricos estão mais ricos. Mais ricos, concentração. Onde já se viu, o Banco Itaú teve uma receita para distribuir com mais de 61 bilhões. A Petrobras, que o Moro... Para 6 famílias. Para 6 famílias. 6 famílias receberam também. Então você pega o Moro falando aí, falou tanto da Petrobras, que é isso, o quê? A Petrobras, você viu o lucro da Petrobras? Gigantesco. Gigantesco. Nunca ganhou tanto dinheiro a Petrobras, né? Como que ela está quebrada? Então o discurso de quebrar é para entregar para uma elitezinha de novo, que quer ser mais dona ainda, né? E aí você vai, às vezes, conversar com as pessoas, eles falam assim, ele destruiu a Petrobras, o governo PT. Destruiu? Como é que ela está dando esse lucro aí? É mágica? Por que a Standard Petróleo, a Oxpetróleo, a Shell Petróleo quer comprar o pré-sal e a Petrobras? Se ela dá tanto prejuízo assim. É milagre? Você acha que uma Standard Petróleo, essas grandes petroleiras, vai comprar a Petrobras que está dando prejuízo? O Ciro falou uma coisa que eu até gostei do que o Ciro falou. Ele falou assim, gente, o preço da gasolina está sendo falado aí, pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, é porque eles querem vender a Petrobras. Sim, eu acredito nisso. Então eles jogam alto, aí vai falar assim para a população, tá vendo? Se tivesse privatizado, o preço da gasolina não seria esse daí. Aí ele vai vender a Petrobras com apoio. Eu vejo aqui em Bauru estou vendo gente falando assim que o DAI, por causa da falta d'água, ele tem que ser privatizado. Bom, se você privatizar a água é um bem natural, é um bem da natureza. Você vai privatizar igual a Sabesp cobra caro, lá na Sabesp, na sua cidade? Na minha cidade, não. Eu estou morando aqui em Bauru agora. Tá. Mas lá em Mineiros do Tietê, minha cidade, tem uma... Era próprio, né? E aí privatizaram por uma empresa meio obscura, uma empresinha criada em fundo de quintal. E aí teve problema, claro. Aí passaram para outra empresa que também é obscura, que o capital é uma afiliada de uma empresa que é no Rio de Janeiro. Eu nunca falei sobre isso, mas eu conheço algumas coisas. E lá em Mineiros eu não tenho muitos amigos, mas é uma bagunça. Se você privatizar a água, é igual a energia. Quem toma conta da Companhia Paulista de Força e Luz? Grande parte do capital é chinês. Todo mundo fala de americano? Fala para mim.
nas suas andanças aí, qual é o investimento em infraestrutura que os Estados Unidos têm no Brasil? Nenhum, agora chinês tem bastante. Tem. Aqui do nosso lado, em Lençóis estão botando 7 bilhão ali. Ó. E aí estão falando que a outra é comunista, que a outra é isso, que a outra é... Para aí. Os americanos não têm um real em lugar nenhum aqui. Ele só pega, ele só puxa, ele só, sabe, ele só suga. Não tem nada de comprovante. Então a gente tem que começar, eu acho assim, a escola não tem que ser politiqueira. Ela tem que dar política como arte. É isso que as escolas não fazem. Então ela enche de apostilas, e aí você passa a ser decoreba de apostila. Eu dei aula há 15 anos no Objetivo, mais no Ângulo, né? E eu aprendi muito. Eu também usava as apostilas, sabe? Mas depois que eu fui para a universidade, eu achava assim que eu era bom, sabe? Aquele negócio de cursinho, né? Pô, gabaritou geografia, o professor Macalé, ótimo. Aí o dia que eu fui para a universidade, não era nem universidade ainda, né? Era faculdade. Aí você tem que fazer planejamento, aí você tem que fazer os objetivos, a metodologia. Eu falei, não sei nada disso.